A dor, essa sombra silenciosa que por vezes se aninha nas profundezas da alma, especialmente aquela que ecoa da essência materna, não é apenas um fardo a ser carregado. Ela é um convite, uma porta para um entendimento que transcende a superfície do sofrimento visível, mergulhando nas correntes ocultas do subconsciente e da mente emocional, onde a verdadeira cura reside. Não se trata de simplesmente suportar, mas de descobrir um caminho, um renascimento. Existem 7 elementos, 7 passos, que, quando compreendidos e aplicados com intenção, criam uma conexão inesquecível. Uma conexão não apenas com os outros, mas crucialmente com a sua própria força interior, com a sua capacidade de se reerguer. Como nos ensina a sabedoria que permeia a filosofia de Alan Watts, a vida não é uma série de eventos desconectados, mas um fluxo contínuo onde cada emoção, cada momento presente está intrinsecamente ligado ao todo. A dor, portanto, não é um isolamento, mas uma parte da tapeçaria universal da experiência humana. E ao reconhecê-la, nos reconectamos com essa unidade. Hoje, vamos desvendar esses pontos, revelando como cada um deles pode ser uma chave para a sua transformação. Prepare-se, pois alguns desses insights podem surpreender você, desafiando a forma como você enxerga a cura e a resiliência. O primeiro e talvez mais negligenciado dos passos é a arte do silêncio da escuta interna. Não se trata de ausência de som, mas de uma quietude profunda que permite que a sua própria voz interior, muitas vezes abafada pelo ruído do mundo e pelas expectativas alheias, finalmente se revele. É um espaço sagrado, onde a tensão acumulada, as memórias dolorosas e o simbolismo emocional da dor materna podem emergir sem julgamento, carregando consigo a promessa de alívio e compreensão. Ao se permitir essa escuta, você acessa diretamente as camadas mais profundas do subconsciente, onde a dor se aloja e se manifesta não como um inimigo a ser combatido, mas como uma parte de si mesma que anseia por atenção e compreensão. Esse ato de validação interna dissolve barreiras emocionais que você talvez nem soubesse que existiam, liberando energia retida e ativando uma sensação de presença plena consigo mesmo. É ali, nesse instante de pura atenção e aceitação, que a segurança e o pertencimento começam a ser reconstruídos, não de fora para dentro, por meio da aprovação alheia, mas de dentro para fora, através do autoacolhimento incondicional. Na visão de Alan Watts, a mente é como um rio, e tentar parar o fluxo é inútil e exaustivo. Em vez disso, a escuta interna é como sentar-se à margem, observando as águas passarem sem tentar controlá-las, apenas testemunhando. Ela reflete a unidade intrínseca do momento presente, conectando você ao fluxo universal da experiência humana, aceitando a dor não como um erro a ser corrigido, mas como uma parte integrante da sua jornada evolutiva, um mensageiro que, ao ser ouvido e compreendido em sua essência, pode se transformar em sabedoria e força. Como aplicar isso no dia a dia? Comece com pequenos momentos, dedicados apenas a você. 5 minutos ao acordar, antes mesmo de ligar o celular ou de se envolver com as demandas externas. Sente-se em silêncio, feche os olhos suavemente e apenas respire. Não tente forçar pensamentos ou buscar soluções imediatas. Apenas sinta. Perceba as sensações no corpo, os ecos da dor que talvez ainda ressoem, os anseios mais profundos. Realize-o de forma leve, intencional, silenciosa, quase como um ritual sagrado de autocuidado. A reação esperada? Uma quietude inicial, talvez um suspiro de reconhecimento, a sensação de que algo profundo foi tocado e finalmente reconhecido. É como um estou aqui, eu me ouço e me valido. Lembro-me de um comentário que recebi outro dia de alguém que experimentou essa prática. Eu achava que precisava de respostas para a minha dor,
mas o que eu realmente precisava era de me dar permissão para sentir e acolher. O silêncio me trouxe uma paz que eu não sabia que existia dentro de mim. Ou outro, ainda mais revelador. Sempre fugi da minha própria companhia, mas ao me forçar a ouvir, percebi que a dor não era um monstro, mas uma criança ferida, querendo atenção e um abraço silencioso. Isso não é sobre intensidade ou uma busca frenética por soluções externas que mascaram o vazio interior. É sobre autenticidade, sobre estar presente para si mesmo com um carinho sincero, uma gentileza que muitas vezes reservamos apenas para os outros. É um ato de auto-amor radical e transformador. Ao praticar o silêncio da escuta interna, você não apenas processa a dor, mas cria uma memória emocional poderosa, um porto seguro e inabalável dentro de você. Essa prática ressoa no seu dia a dia, fortalecendo a confiança em sua própria intuição e a conexão mais profunda com quem você realmente é, lançando as bases sólidas para a sua cura e seu levantamento autêntico. E seguindo esse caminho de autoescuta profunda, nos deparamos com o segundo passo, igualmente vital para a cura da dor materna: a validação da própria história. Este é um elemento muitas vezes negligenciado, pois somos condicionados a superar, a virar a página, a esquecer o que dói. No entanto, a história não contada, os fragmentos de memória que guardamos, o peso do que foi e do que não foi, carregam uma tensão silenciosa e um simbolismo emocional imenso. É nesse emaranhado de vivências que se esconde a chave para a libertação, não através do esquecimento, mas do reconhecimento. Ao se permitir validar a sua própria narrativa, especialmente aquela que se teceu em torno da dor materna, você acessa diretamente as camadas mais profundas do subconsciente. É ali que as experiências reprimidas, os sentimentos não processados e as lacunas emocionais residem, muitas vezes moldando suas reações e percepções atuais sem que você perceba. Esse ato de dar voz ao que foi silenciado, de reconhecer a verdade da sua vivência sem julgamento ou tentativa de minimização, dissolve barreiras emocionais que foram erguidas como mecanismos de defesa. Essa liberação energética ativa uma sensação de presença plena com o seu eu autêntico, fomentando uma segurança intrínseca na sua identidade e um profundo senso de pertencimento à sua própria jornada, em vez de se sentir isolado pela dor. Na perspectiva de Alan Watts, a realidade não é estática, mas um processo contínuo, uma dança incessante de acontecimentos. A sua história pessoal é uma parte integrante dessa dança cósmica. Validá-la significa aceitar o fluxo da sua experiência única, compreendendo que passado, presente e futuro estão interconectados em uma teia indissolúvel. Não se trata de ver sua narrativa como uma tragédia fixa, mas como um desdobramento dinâmico, onde até mesmo a dor mais profunda serve a um propósito dentro do padrão maior da existência. É a aceitação do o que é, sem resistência, abraçando-o como parte do todo, transformando o fardo em sabedoria, a ferida em um mapa. Como aplicar essa validação no seu dia a dia? Comece dedicando momentos específicos para revisitar sua história, não com o objetivo de reviver a dor intensamente, mas de observá-la com um olhar gentil e compassivo. Pode ser escrevendo em um diário, permitindo que as palavras fluam livremente, sem censura, como se estivesse conversando com um amigo íntimo. Ou talvez, em um momento de quietude, simplesmente refletir sobre eventos passados, reconhecendo as emoções que surgem sem tentar controlá-las. Você pode escrever uma carta para o seu eu do passado, validando a dor que sentiu, ou para a sua mãe, expressando o que precisava ser dito. Permita-se chorar sem culpa, se a emoção surgir, pois as lágrimas são rios que levam embora o que não serve mais. A reação esperada é uma sensação de leveza após a liberação,
um reconhecimento profundo de eu existo, minha dor é real e válida, ou até mesmo um suspiro de alívio por finalmente dar voz ao que foi silenciado por tanto tempo. Lembro-me de uma mensagem tocante de um seguidor que compartilhou sua experiência. Eu sempre achei que precisava superar minha história com minha mãe. Mas quando comecei a escrever sobre tudo o que aconteceu, sem tentar mudar os fatos ou as emoções, percebi que precisava primeiro ver e sentir tudo. Foi libertador, como tirar um peso invisível dos ombros. Outro comentou. Um amigo me disse: ouvir sua própria história sem tentar reescrevê-la é o primeiro passo para a paz. E ele estava absolutamente certo. A paz veio quando parei de lutar contra o que foi. Isso não é sobre se vitimizar ou ficar preso ao passado, revivendo a dor incessantemente. É sobre a autenticidade de reconhecer a própria jornada, a presença plena na aceitação do que foi, e o carinho sincero para com a criança interior ferida que ainda reside em você. É um ato de amor próprio que desarma as defesas e convida à cura. Ao praticar a validação da própria história, você não apenas processa a dor, mas cria uma memória emocional de autoaceitação inabalável. Essa prática ressoa no seu dia a dia, fortalecendo a confiança em sua capacidade de processar e integrar o passado, e a conexão mais profunda com a sua própria resiliência, pavimentando o caminho para a sua cura e seu levantamento autêntico, passo a passo. E seguindo esse caminho de autoescuta profunda e validação da própria história, nos deparamos com o terceiro passo, igualmente vital para a cura da dor materna, o abraço da vulnerabilidade. Este é um elemento que a sociedade, em sua ânsia por força e resiliência aparentes, nos ensina a negligenciar, a esconder sob camadas de autoproteção. A vulnerabilidade não é fraqueza. É, na verdade, a porta para a autenticidade, o ponto de virada onde a tensão das emoções não expressas, as cicatrizes que carregam o simbolismo emocional de uma dor profunda, podem finalmente ser reveladas sem medo, sem vergonha. É um convite corajoso para despir as máscaras, para permitir que o eu verdadeiro, com todas as suas nuances e feridas, se mostre. Ao se permitir abraçar a vulnerabilidade, você acessa diretamente as camadas mais profundas do subconsciente, onde o medo do julgamento, da rejeição e do abandono se aninha, muitas vezes enraizado nas experiências primárias. Esse ato de desvelamento dissolve as barreiras emocionais rígidas que foram erguidas como escudos, permitindo que a energia do amor, da compaixão e da conexão flua livremente, tanto para dentro quanto para fora. É um processo que ativa uma sensação de presença real, de ser visto e aceito por quem você realmente é, e não por uma versão idealizada. Cria-se, assim, uma segurança intrínseca e um profundo senso de pertencimento, não pela conformidade, mas pela coragem de ser quem se é. Na perspectiva de Alan Watts, a vida é um paradoxo contínuo, uma dança entre opostos que se complementam. A tentativa de controlar, esconder ou suprimir partes de nós mesmos, especialmente aquelas que consideramos imperfeitas ou fracas, é uma ilusão que nos desconecta da realidade do fluxo da vida. A vulnerabilidade, longe de nos diminuir, nos conecta à unidade da experiência humana, revelando que somos todos parte de um mesmo tecido, com nossas dores, medos e anseios. É a aceitação do eu completo, com suas luzes e sombras, um reflexo do fluxo universal da existência que se manifesta em sua forma mais autêntica, compreendendo que a imperfeição é intrínseca à perfeição da vida. Como aplicar esse abraço da vulnerabilidade no seu dia a dia? Comece com pequenos gestos de abertura. Pode ser compartilhando um sentimento genuíno com alguém de confiança, mesmo que pareça pequeno ou irracional para você.
Permita-se chorar na frente de um amigo ou parceiro sem pedir desculpas, ou admita um erro ou uma dificuldade sem tentar se justificar ou se diminuir. Realize-o de forma leve, intencional, com uma voz suave e um olhar direto, um gesto de abertura que não espera uma reação específica, apenas expressa o que é. A reação esperada, tanto interna quanto externa, pode ser surpreendente. A outra pessoa pode sentir-se mais conectada. Um laço de confiança se aprofunda ou internamente você sente uma liberação, um peso que se vai, um alívio por ter se permitido ser verdadeiramente humano. Lembro-me de um comentário que recebi de uma seguidora que ressoou profundamente. Eu sempre achei que mostrar minhas fraquezas me faria fraca e me exporia a mais dor, especialmente depois de tudo que passei com a minha mãe. Mas quando finalmente contei a uma amiga sobre a solidão que sentia, ela me abraçou e disse: "Eu também me sinto assim às vezes." Foi um alívio indescritível, como se um muro invisível tivesse desmoronado entre nós. Outro seguidor compartilhou: "Meu terapeuta disse que a vulnerabilidade é o superpoder da conexão. Eu duvidei, mas quando comecei a praticá-la, a forma como as pessoas me viam e se relacionavam comigo mudou completamente. Percebi que era eu quem as impedia de se aproximar. Isso não é sobre despejar todos os seus problemas nos outros ou buscar atenção. É sobre a autenticidade de mostrar o seu eu verdadeiro, a presença plena em sua imperfeição e o carinho sincero de quem se permite ser humano, com tudo o que isso implica. É um ato de amor próprio radical que desarma as defesas e convida à cura mais profunda. Ao praticar o abraço da vulnerabilidade, você não apenas processa a dor, mas cria uma memória emocional de coragem e aceitação inabalável. Essa prática ressoa no seu dia a dia, fortalecendo a confiança em sua capacidade de ser amado por quem você é e a conexão mais profunda com a sua própria humanidade, pavimentando o caminho para a sua cura e seu levantamento autêntico, passo a passo. Agora, imagine algo ainda mais sutil, porém igualmente poderoso para a nossa jornada de cura. Agora, imagine algo ainda mais sutil, porém igualmente poderoso para a nossa jornada de cura: o cultivo da autocompaixão. Este é o quarto passo, um elemento frequentemente negligenciado em nossa cultura que nos ensina a ser duros conosco mesmos, a exigir perfeição e a esconder quaisquer imperfeições. No entanto, a autocompaixão não é fraqueza ou autoindulgência, é um bálsamo potente para as feridas antigas, um reconhecimento gentil de que somos humanos, falíveis e merecedores de amor e acolhimento, especialmente quando a dor materna nos ensinou a nos criticar duramente ou a sentir que não éramos o suficiente. Ela carrega a tensão da autocrítica incessante e o simbolismo emocional de uma busca exaustiva por validação externa, prometendo em sua essência a libertação através da gentileza interior. Ao se permitir cultivar a autocompaixão, você acessa diretamente as camadas mais profundas do subconsciente, onde a autocondenação, a culpa e a vergonha se alojam, muitas vezes enraizadas em mensagens e experiências do passado. Esse ato de gentileza consigo mesmo dissolve as barreiras de autojulgamento que foram erguidas como muros de proteção contra a dor, mas que, na verdade, aprisionam o seu verdadeiro eu. Libera-se, então, uma energia curativa que ativa a sensação de ser um amigo para si mesmo, um aliado incondicional. Cria-se, assim, uma segurança intrínseca e um profundo senso de pertencimento que emana de dentro, independentemente de qualquer validação externa, solidificando a sua base para se levantar. Na visão de Alan Watts, a vida é um fluxo contínuo e a tentativa de resistir ou lutar contra partes de nós mesmos, incluindo nossas imperfeições e sofrimentos, é como tentar nadar contra a corrente.
A autocompaixão, nesse sentido, é o reconhecimento da unidade inerente a toda a experiência humana. É compreender que você não está separado do vasto oceano de seres que experimentam dor, erro e crescimento. É a aceitação do fluxo da sua própria natureza, sem lutar contra ela, compreendendo que o sofrimento é uma parte intrínseca do processo de vida. E a gentileza para consigo mesmo é a forma mais sábia e eficaz de navegar por ele. Não é sobre eliminar a dor, mas sobre acolhê-la com sabedoria, transformando a adversidade em um trampolim para a expansão da consciência. Como aplicar esse cultivo da autocompaixão no seu dia a dia? Comece com pequenos gestos de gentileza. Quando perceber que está se criticando duramente, pare por um instante e pergunte a si mesmo: eu falaria isso para um amigo querido que estivesse passando pela mesma situação? Se a resposta for não, tente reformular seus pensamentos com mais gentileza. Você pode colocar uma mão no coração quando sentir dor emocional ou autocrítica, oferecendo a si mesmo um toque de conforto. Permita-se um descanso sem culpa quando estiver exausto, ou desfrute de um momento de prazer sem a necessidade de justificá-lo. Realize esses gestos de forma leve, intencional, com uma voz interna suave e um olhar compassivo para si mesmo. A reação esperada, tanto interna quanto externa, pode ser uma sensação de calor, de alívio, está tudo bem, um suspiro de aceitação profunda, como se um nó interno se desatasse, permitindo que a energia curativa flua livremente. Lembro-me de um comentário que recebi de uma seguidora que ressoou profundamente. Eu sempre me critiquei duramente, achando que isso me faria melhor. Mas quando comecei a me tratar com a mesma gentileza que trato meu filho, percebi o quanto eu me negava amor e o quanto essa autocrítica me paralisava. Foi transformador, como se eu tivesse encontrado uma mãe dentro de mim que finalmente me acolhia. Outro seguidor compartilhou: minha terapeuta me disse: você não pode dar o que não tem. Eu sempre tentei ser forte para os outros, mas estava vazia por dentro. Comecei a praticar a autocompaixão e, de repente, tive mais amor para dar aos outros e, principalmente, a mim mesmo. A cura começou quando parei de me odiar por sentir dor. Isso não é sobre indulgência ou uma desculpa para a inação. É sobre a autenticidade de reconhecer a própria humanidade, a presença plena em sua imperfeição e o carinho sincero de quem se permite ser gentil consigo mesmo e especialmente nos momentos de maior dor. É um ato de amor próprio radical que desarma as defesas e convida à cura mais profunda. Ao praticar o cultivo da autocompaixão, você não apenas processa a dor, mas cria uma memória emocional de autoacolhimento e resiliência inabalável. Essa prática ressoa no seu dia a dia, fortalecendo a confiança em sua própria capacidade de amar e ser amado, e a conexão mais profunda com a sua essência curadora, pavimentando o caminho para a sua cura e seu levantamento autêntico, passo a passo. E há outro lugar, ou melhor, outro gesto que nos convida a aprofundar ainda mais essa jornada de reconexão e cura. E há outro lugar, ou melhor, outro gesto que nos convida a aprofundar ainda mais essa jornada de reconexão e cura, o reconhecimento e a celebração das pequenas vitórias. Este é o quinto passo, um elemento que, na jornada de cura de uma dor profunda, especialmente aquela que se origina da essência materna, é frequentemente negligenciado. Somos condicionados a focar apenas nos grandes marcos, nas transformações monumentais, e assim perdemos de vista o poder imenso dos pequenos avanços que juntos formam a escada para a recuperação. Cada pequeno passo, cada momento de superação, por menor que pareça, carrega uma tensão de resiliência silenciosa e um simbolismo emocional de autoconquista, muitas vezes abafado pela expectativa de uma cura instantânea e completa.
Celebrar o pequeno é, na verdade, reconhecer a própria capacidade de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece árduo ou sem fim aparente. Ao se permitir reconhecer e celebrar essas pequenas vitórias, você acessa diretamente as camadas mais profundas do subconsciente, onde a sensação de desamparo ou a crença de que nada vai mudar pode ter se enraizado, minando sua força. Esse ato de validação do próprio esforço, por mais insignificante que possa parecer aos olhos externos, dissolve as barreiras emocionais do desânimo e da desesperança que o aprisionam. Libera-se, então, uma energia potente de autoeficácia, ativando uma sensação de presença plena na sua própria evolução e progresso. Cria-se, assim, uma segurança intrínseca na sua capacidade de cura e um profundo senso de pertencimento à sua própria jornada de transformação, fortalecendo a convicção de que você é, sim, capaz de se levantar. Na perspectiva de Alan Watts, a vida não é uma meta a ser alcançada, mas uma dança, um processo contínuo de vir a ser. A celebração das pequenas vitórias é o reconhecimento da beleza e da importância de cada passo dessa dança, de cada momento presente em sua totalidade. É compreender que a felicidade e a realização não estão apenas no destino final, mas na jornada em si, na interconexão de cada instante, por mais trivial que pareça. É a aceitação do fluxo da experiência como ela é, sem buscar apenas os grandes momentos, mas encontrando a plenitude em cada pequena manifestação da vida e do seu próprio esforço, transformando a adversidade em um trampolim para o crescimento contínuo. Como aplicar isso no seu dia a dia? Comece identificando um pequeno avanço. Pode ser ter conseguido expressar um limite, ter se permitido sentir uma emoção sem julgamento, ter dedicado 5 minutos à escuta interna ou ter dito não a algo que não lhe servia. Anote essa vitória, por menor que seja, em um caderno ou em uma nota no celular. Olhe para si no espelho e diga: eu consegui isso, eu estou progredindo. Permita-se um sorriso, um momento de gratidão. Realize-o de forma leve, intencional, com um reconhecimento silencioso e sincero do seu próprio esforço. A reação esperada pode ser um leve aquecimento no peito, um sentimento de orgulho genuíno, "eu posso fazer isso", que se acumula e constrói uma base sólida de autoaprovação e confiança. Lembro-me de um comentário comovente de uma seguidora que compartilhou sua jornada. Eu costumava me sentir um fracasso por não ter superado minha dor. Mas quando comecei a celebrar cada vez que eu conseguia chorar sem culpa, ou cada vez que eu dizia não a uma demanda excessiva que me exauria, percebi que estava, sim, progredindo. Foi como acender pequenas luzes em um túnel escuro, mostrando o caminho. Outro seguidor compartilhou: meu terapeuta me desafiou a anotar 3 pequenas vitórias a cada dia. No início, achei bobo, mas depois de um mês, olhei para a lista e vi o quanto eu tinha avançado. Isso me deu a força para continuar, mesmo nos dias mais difíceis, e para acreditar na minha capacidade de me reerguer. Isso não é sobre se vangloriar ou buscar validação externa para cada feito, mas sobre a autenticidade de reconhecer o seu próprio valor e progresso. É sobre a presença plena em sua própria jornada de cura e o carinho sincero para com o seu eu que se esforça e avança, mesmo que devagar. É um ato de auto-amor que nutre a alma e fortalece a resiliência de dentro para fora. Ao praticar o reconhecimento e a celebração das pequenas vitórias, você não apenas processa a dor, mas cria uma memória emocional poderosa de autoeficácia e progresso inabalável. Essa prática ressoa no seu dia a dia, fortalecendo a confiança em sua capacidade de superar desafios e a conexão mais profunda com a sua própria força interior, pavimentando o caminho para a sua cura e seu levantamento autêntico, passo a passo.
E há um sexto elemento, talvez o mais desafiador e libertador, que nos convida a transcender a dor e a encontrar um novo significado: a prática do desapego das expectativas. Na jornada de cura da dor materna, a mente frequentemente se apega a expectativas de como a cura deveria ser, de como os outros deveriam reagir, de como a relação com a mãe deveria ter sido, ou de como a vida perfeita deveria se desenrolar. Esse apego gera uma tensão constante, uma batalha silenciosa contra a realidade. O desapego não é indiferença ou resignação passiva, mas uma libertação profunda, um reconhecimento de que a verdadeira paz reside na aceitação do que é, sem tentar moldá-lo ao que achamos que deveria ser. Ele carrega o simbolismo emocional de uma busca por controle, que paradoxalmente nos aprisiona ainda mais. Ao se permitir a prática do desapego das expectativas, você acessa diretamente as camadas mais profundas do subconsciente, onde a frustração, a raiva e o ressentimento podem ter se acumulado devido a sonhos não realizados ou a realidades dolorosas que se chocaram com seus ideais. Esse ato de soltar o controle dissolve as barreiras emocionais que o mantêm preso a um passado idealizado ou a um futuro incerto, impedindo-o de viver plenamente o presente. Libera-se, então, uma energia de aceitação e fluidez, ativando uma sensação de presença plena no momento atual, com todas as suas imperfeições e possibilidades. Cria-se, assim, uma segurança intrínseca na sua capacidade de adaptação e um profundo senso de pertencimento ao fluxo da vida, independentemente de como as coisas deveriam ser, encontrando a paz na realidade como ela se apresenta. Na visão de Alan Watts, a vida é um rio que flui constantemente, e tentar pará-lo ou direcioná-lo com nossas expectativas rígidas é a fonte de grande parte do sofrimento humano. O desapego, nesse sentido, é a sabedoria de ir com o fluxo, de confiar na inteligência intrínseca do universo e na sua própria capacidade de navegar pelas correntezas, sem resistência. É compreender que a tentativa de controlar o incontrolável é inútil e exaustiva, e que a verdadeira liberdade reside em se render ao momento presente, aceitando-o em sua totalidade. Isso reflete a unidade do momento e conecta o indivíduo ao fluxo universal da experiência humana, onde a resistência se transforma em aceitação e a luta em paz, permitindo que a energia da vida flua livremente. Como aplicar o desapego das expectativas no seu dia a dia? Comece identificando uma expectativa que está lhe causando sofrimento. Pode ser a expectativa de que sua mãe mude e peça perdão, de que uma situação familiar se resolva de uma certa forma, ou de que sua cura seja linear e sem recaídas. Ao perceber essa expectativa, respire fundo e conscientemente diga a si mesmo: eu solto essa expectativa. Eu aceito o que é. Não é sobre desistir de objetivos ou de esperanças, mas de soltar o apego ao resultado específico e ao tempo em que ele deve acontecer. Realize-o de forma leve e intencional, com um gesto de abrir as mãos, como se estivesse liberando algo que não lhe serve mais. A reação esperada pode ser um alívio imediato, uma sensação de leveza, eu não preciso carregar isso, que abre espaço para novas possibilidades e para a paz interior. Lembro-me de um e-mail de um seguidor que disse: eu passei anos esperando que minha mãe me pedisse desculpas, e isso me corroía por dentro. Quando finalmente decidi desapegar dessa expectativa, não porque ela não merecesse pedir, mas porque eu precisava me libertar desse peso para a minha própria saúde mental, foi como se eu pudesse respirar de novo. A dor da ferida ainda estava lá, mas o peso da espera e da frustração, sim, sumiu. Outro comentário. Meu mentor sempre dizia: a expectativa é a raiz de todo sofrimento.
Eu só entendi isso quando parei de esperar que a cura da minha dor materna fosse um conto de fadas sem dificuldades ou que minha família se tornasse perfeita. Aceitar que seria um processo com altos e baixos e que a perfeição não existe me deu uma paz que eu nunca imaginei ser possível. Isso não é sobre conformismo ou sobre não ter esperanças para o futuro. É sobre a autenticidade de viver na realidade do presente, a presença plena em sua própria jornada e o carinho sincero de quem se permite fluir com a vida, sem as amarras de um futuro idealizado ou de um passado não resolvido que te impede de avançar. É um ato de amor próprio que liberta a mente e o coração das prisões invisíveis que criamos para nós mesmos. Ao praticar o desapego das expectativas, você não apenas processa a dor, mas cria uma memória emocional poderosa de liberdade e aceitação inabalável. Essa prática ressoa no seu dia a dia, fortalecendo a confiança em sua capacidade de encontrar a paz em qualquer circunstância e a conexão mais profunda com a sua própria sabedoria interior, pavimentando o caminho para a sua cura e seu levantamento autêntico, passo a passo. E, finalmente, chegamos ao sétimo e último passo, talvez o mais transformador de todos, o cultivo da gratidão. Em meio à dor, é fácil focar no que faltou, no que foi perdido, ignorando a força silenciosa do que ainda existe e do que foi aprendido. A gratidão não nega a dor, mas expande a percepção, reconhecendo que mesmo nas sombras há luz. Ela carrega a atenção do vazio, mas oferece o simbolismo emocional da plenitude, da resiliência que brota da apreciação genuína. Ao cultivá-la, você acessa o subconsciente, dissolvendo ressentimentos e ativando uma sensação de presença plena, criando segurança e pertencimento. Alan Watts nos ensina que a gratidão é a percepção da interconexão de tudo, a sabedoria de ver a beleza no fluxo e encontrar graça nas adversidades. Para aplicar, identifique 3 coisas simples pelas quais é grato diariamente: o calor do sol, uma xícara de café, um sorriso. Realize-o de forma leve, intencional, com um sorriso interno. A reação esperada é uma mudança sutil na perspectiva, um eu sou abençoado, que redefine sua relação com a vida. Uma seguidora me escreveu: a gratidão me deu força para continuar, mesmo quando eu achava que não tinha nada. Isso é sobre expandir sua capacidade de experimentar a vida em sua totalidade, fortalecendo a confiança e a conexão com sua essência vital, pavimentando o caminho para sua cura e levantamento autêntico. Chegamos ao fim da nossa jornada, desvendando as regras familiares para a cura da dor materna. Vimos que a verdadeira transformação não reside em gestos grandiosos ou soluções externas, mas na delicadeza desses 7 passos. A escuta interna, a validação da sua história, o abraço da vulnerabilidade, o cultivo da autocompaixão, o reconhecimento das pequenas vitórias, o desapego das expectativas e, por fim, o cultivo da gratidão. Cada um deles é um convite para acessar a sabedoria que reside em você, para se reconectar com sua própria resiliência e para transformar a dor em um catalisador para um renascimento autêntico. Incentive-se a experimentar esses pontos em momentos reais, no seu dia a dia. Permita-se curar, permita-se levantar, permita-se florescer. Se você se sentiu tocado por esta mensagem e deseja aprofundar-se em temas de conexões profundas, sensibilidade e amor transformador, inscreva-se no nosso canal e junte-se à nossa comunidade. Juntos, podemos construir relacionamentos reais e duradouros, primeiramente consigo mesmo e então com o mundo ao redor.